Então, Ana Maria, gostaria que você, aproveitando esse momento que nós estamos aqui conversando, né, que você contasse um pouquinho o que trouxe você para buscar o vibracional como uma ferramenta, um método de cura. Então, faz uns 2 meses eu procurei uma homeopata e que o Arthur tava com muita cólica e ele tem 3 meses, né, agora. E ele tava com muita dor, ele berrava, berrava, berrava dia e noite, assim, direto. O sono dele tava todo atrapalhado. Quer dizer, não sei se atrapalhado, né, mas assim, a cada 1h30 ele acordava pra mamar de madrugada e era difícil fazer ele dormir e tal, né. Então, dava muito refluxo, muitos gases, né? E Sim. aí eu comecei com homeopatia. No começo até deu uma ajuda, assim, mas depois que a gente fez um procedimento de cortar o freio de língua, que ele tinha língua presa, ele começou a mamar mais e a homeopatia não foi tão eficaz mais. Entendi. E aí a gente via ele berrando, assim, de cólica direto mesmo, não tinha o que fizesse, né, ele aquietar, assim, passar essa dor dele, né? Sim, a E tendência é que a fora, gente queira resolver, né? é, e fora que às vezes parece que até tinha uma certa crise emocional ali, né? Tipo, às vezes ele nem tava com gases, nada, e ele tava chorando, 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 assim. Você via que era meio de tristeza, assim mesmo. Sim, adaptação ao mundo físico ali. É. Então, Sim. como a homeopatia ajudou um pouquinho, mas eu vi que ela é muito no físico, né? Então eu queria ir um pouco mais além. Foi aí que eu cheguei nos vibracionais. Ah, ok. Então ele estava com várias sensações que podemos dizer assim, que crianças pequenininhas de 2, 3 meses, em teoria, né, é comum que tenha, porque tem cólica, tem um ritmo diferente de sono, mas você percebeu que estava um pouco além, né, que estava incomodando demais ele. É, tava Joia. bem difícil de dormir, cada pouco ele acordava, tava bem, Sim. bem intenso. Legal. Eu estou fazendo essas perguntas porque, assim, algumas pessoas acreditam, elas chegam a falar que homeopatia, florais, né? E nesse caso agora nós estamos falando de vibracionais, que é o que eu e o Rafael trabalhamos, são placebo, né? Que só funciona porque a pessoa está buscando aquilo, porque a pessoa acredita que vai funcionar, né? Eu até tinha um médico muito bom como médico, uma gente fina, e ele dizia, mas ele não acreditava, né, em homeopatia. E ele dizia que era água de batata, né? Ah, se essa água de batata funciona para você, tá bom. Então, eles têm, sim, infelizmente, ainda existem, né? Há um pouco de preconceito, vamos dizer assim, falta de conhecimento, talvez, de como funciona, né? E nesse caso, nós estamos falando, eu quero que as pessoas prestem atenção nisso, de um bebê de 3 meses, né? O bebê de 3 meses, Ana, você explanou para o seu filho de 3 meses o que ia acontecer, o que ele ia tomar e como que ia funcionar o vibracional? Não, só dei 2 gotinhas por dia, Só 6 vezes ao deu e dia. pronto, ele nem faz ideia do que ele está tomando, na verdade, né? Ele só percebe que não é leite, né? Que esse É, leite da mamãe aqui está meio aguado, não sei o que está acontecendo. Então, não há o efeito placebo, né? Porque o efeito placebo funciona, sim, funciona, quando a pessoa acredita e quer muito, né? Que funcione, e às vezes realmente funciona só porque ela quer, né? Então, nesse caso, é muito legal, por isso que eu chamei, convidei você para a gente conversar, porque nós estamos falando de um efeito em criança, em um bebê de 3 meses, que não faz a mínima ideia do que seja isso de placebo, e de que ele ainda talvez nem faça muita ideia do que é ele, além da fome do mamar da mamãe, né? é. Então, é importante a gente deixar isso claro. Ok, então você percebeu que ele não estava bem. Eu lembro que a gente conversou, né, que tem muito aí a se estudar sobre a criança, porque mãe e criança sempre fazem uma simbiose, né, com muita intensidade até 3 anos. E eu lembro que a gente conversou também, né, que isso eu vou querer que depois, vamos deixar mais para o fim, mas eu quero que você fale como mexeu com você ele estar tomando vibracional, tá? Que eu sei que tem aí. E aí eu quero que você me conte, então, a partir do momento em que você deu a primeira vez, eu lembro que você me relatou, né? A primeira vez, uma vez só que você deu para ele. Como é que foi já? O que você percebeu de diferença a partir desse momento? Na verdade, sim, interessante até colocar que eu tô em Curitiba, você tá em Goiás, né? Então, Isso, tá, também. né? A A gente fez a distância, distância, né? isso foi o Então, vibracional.
é feito à distância porque precisa simplesmente de vibração, né? Então, a distância aí é infinita, dá para se fazer, é como a gente trabalha. Isso, eu ia colocar isso também, que bom que você já pôs. Então, Ótimo. e aí é interessante, porque daí você fez e chegou aqui de tarde, né? Sim. Aí, nessa tarde, eu dei para ele, já comecei a dar o vibracional, e ainda assim, foi difícil a noite e tal. No dia seguinte, ele ainda ficou um pouco acordado e eu dando direto o vibracional para ele, mas nessa primeira noite ele dormiu seguido 4 horas e meia. Coisa que ele Já, tava assim, de hora e meia acordando, né? 1 hora e meia. você deu o quê? Quantas vezes antes de dormir para ele? Bom, durante o dia foram 6 vezes, né? Sim, que ele estava tomando 6 vezes ao dia, né? E no dia Tá, anterior foi umas 2 ou 3, porque, né, tava mais à ótimo. noite e Então, tal. primeiro dia já mudou o sono. Já dormiu 4 horas e meia. Aí Legal. na noite seguinte ele dormiu 5 horas seguidas. E por Uhum. aí foi indo. 5 horas. Ele chegou a dormir 5 horas e meia seguidas já. Aquelas E que a gente levanta e vai ver se o bebê está respirando ainda, né? Não exato. acredito que eles dormiram, né? E durante o dia ele tem dormido melhor, tem ficado mais risonho, tem ficado mais tranquilo, né? Não tá com tanta cólica. Uhum. Então, é outra. A gente fala que é aqui em casa, né? Que é o Arthur antes e depois do vibracional, porque é outra criança. Que lindinho. Sim, você comentou comigo, já no primeiro ou segundo dia que ele estava tomando vibracional, que teve, você percebeu até uma certa limpeza física acontecendo nele. Você quer falar um pouquinho disso? Foi no. Acho que no segundo ou no terceiro dia, se não me engano. Acho que é no terceiro Uhum. dia que ele tava tomando o vibracional. Uhum. A gente notou que ele fez cocô verde. Mudou a cor. Mas foi um dia só. Aí Uhum. passou um tempo, aí ele fez de novo. Esses dias que ele fez de novo um cocôzinho assim verde e já passou. Mas teve Uhum. no terceiro dia ele fez. No terceiro dia, se não me engano, que ele fez um cocô verde assim durante o dia. E daí Aham. voltou ao cocô normal, assim, E você amarelinho. percebeu que não tinha nada a ver com a sua alimentação, né? Tipo, não Não, é não. algo que. Tá. E você percebeu que após isso as cólicas dele mudaram de intensidade, de quantidade? Você percebeu que tem ligação com aquela sensação de cólica que ele estava intensa? Sim, diminuiu muito. Nossa, Legal. demais, demais, demais. Ótimo. A cólica mesmo em si, ele praticamente não tem. Ele tem, às vezes, alguns gases, né? Mas Uhum. bem pouco, assim. E ainda assim, quando eu como alguma coisa diferente, principalmente. Mas senão, tá muito tranquilo. Tá, legal. E eu percebi também, vi que ele tá mais brincalhão, né? Que era uma coisa. Você falou que ele não ficava sozinho, né? É, Ficava ele, chorando direto. ele queria ficar sempre no colo. Às vezes a Uhum. gente precisava fazer alguma coisa, pôr no carrinho, ele já acordava. E, e agora não, agora ele tá mais tranquilo. Agora ele dorme um pouco mais no carrinho. Então, e agora ele tá mais risonho, agora ele fica um pouco mais no carrinho, que, né, antes ele não gostava. E a gente consegue pôr ele para dormir ali para conseguir fazer alguma coisa, né? Sim. Mas uma coisa que foi muito nítido também nele, a mudança, é que antes ele não gostava de carinho. Você dava um beijo nele, ele já fazia cara feia e ficava incomodado. Fazia um cafuné nele, ele não gostava. E agora ele aceita. Agora dá pra encher a bochechinha gordinha dele de beijo. E o Tá muito carinho chique. ele já aceita também. Olha só, que Mas, interessante. Então, mas mexeu sim com as emoções dele também, mesmo ele sendo super. tão pequenininho, né? Porque eu quero reforçar, né? Nós estamos falando de um bebezinho que está completando 3 meses agora, né? É, E esse processo, ele tá passando por ele, tem o quê? Uns 15 dias, mais ou menos, né? por Que aí. 15, 20 dias que ele É. tá tomando o vibracional, né? Ana, eu lembro que você comentou comigo também que ele começou a tomar o vibracional e você começou a sentir algumas coisas. Como E foi isso para você? eu comecei a ficar muito ansiosa. Muito, muito, Aham. muito ansiosa. E tinha dias, não era todo dia, mas tem dias assim que era pior. De, tipo, dar vontade de Aham. andar para um lado para o outro, sim.
e às vezes sentir muito sono. Sim. É muito, muito interessante. Aham, muito bacana isso aí mesmo. Porque lembra, então eu quero deixar claro assim, você falou, ele não gostava de ficar no carrinho, né? Claro que vamos esclarecer aqui. Bebezinhos adoram ficar no colo mesmo, porque eles, afinal de contas, estavam ali, né? Juntinho da mamãe, dentro da barriga. E eles não sabem como é que é ficar sozinhos, né? Eles nem precisam saber mesmo, porque depois que a gente cresce, o mundo é nosso mesmo. Quer a gente queira ou não, é cada um por si, né? É, o nosso trabalho interno, nosso caminho é a gente que faz. Então, assim, é claro que bebês, eu sou a favor de mantê-los o mais próximo possível, conforme a gente pode, mas também sou mãe de 4, né? E sei que tem momentos que a gente precisa de meia hora, né? Que a gente precisa de 10 minutos, que a gente precisa ir no banheiro, 2 minutinhos. Já seria legal eles ficarem quietinhos um pouquinho, que quando dorme não precisa, nem sempre precisa ficar com a gente, né? Porque a gente precisa desse respiro como mulher, né? Como mãe. E só de perceber, né, que um bebê de 3 meses já dorme. Você até comentou comigo que ele está dormindo mais durante o dia, né? Que ele está mais tranquilo, ou seja, ele está se permitindo ser bebê, né? Que os bebês adoram mamar e dormir, mamar e dormir. Então ele está se permitindo mamar e dormir, né? É, Isso é muito interessante. ontem mesmo foi bem interessante. Ele dormiu às 5 da tarde comigo na Uhum. rede. A gente dormiu até às 9 da noite. Quando eu É, levantei, ele tava meio dormindo ainda, mas eu aproveitei e já levantei porque eu tava com fome, né? E sim. aí eu fiz um pão e tal, e aí ele foi mamar e meio dormindo ainda. Aí Uhum. mamou, dormiu de novo, acordou tipo era umas 3:30 da manhã, mais ou menos. Aí ele acordou, mamou e aí dormiu até às 6. Olha só. Batidão, assim. É, isso descansa a mulher, né? E o É, bebê também, porque eles também precisam de momentos contínuos de sono para poder ajustar, né? Energia, ajustar tudo que eles têm que ajustar, que a hora que o corpo começa, né, a ter todo esse movimento no mundo físico de novo, né? Por isso que é tão importante a gente dar atenção também a essa simbiose mãe-bebê, né? Que é um assunto muito legal, que a gente poderia, nossa, um dia conversar muito sobre isso e que eu falo para as mulheres, né? Se seu filho está com alguma sensação, alguma situação, olha para você, não esquece de você, né? E o vibracional, que nem você falou, né? Ele é feito à distância. Eu não preciso enviar via correio, via Sedex, via nada, né? É à distância. Tem um protocolo, sim, a seguir, que tem que ter um gráfico, né? Que você tem o gráfico para poder concentrar a energia ali. Só com água, né? Não precisa nada além da água. Se tiver um vidrinho, melhor, mas se não tiver, pode ser no copo, né? Não precisa ter um vidrinho de vibracional, de floral. Porém, o mais interessante é isso, né? De perceber que como foi rápido, né? E que, como eu falei no começo, né? É um bebê, gente. Ele não sabe o que está acontecendo nessa situação, né? Ele não faz ideia que ele está tomando um vibracional e está funcionando. Então, não é placebo. Não adianta querer insistir, né? Vamos nos render. O universo é quântico, o universo vibra, o universo é energia. Por que que isso não funcionaria, né? é verdade. Legal. Muito obrigada, viu, pelo seu depoimento. Para mim foi muito enriquecedor saber que um bebezinho, né? Para mim é a primeira vez que eu trabalhei com um bebê tão novinho e é enriquecedor saber como que para eles, é claro que para eles vai funcionar muito mais rápido, eles não têm, né, um monte de trava que a gente tem. E eu não imaginava que ia ser tão precioso, realmente. E até mesmo de você estar sentindo junto com ele algumas coisas, né? Uhum. Aí Muito legal mesmo. eu super agradeço também, né? Porque até o meu sono voltou assim, a ter uma Claro. tranquilidade, né? A gente vira zumbi, a gente. É por isso que eu digo, a mãe estando bem, o bebê está bem e vice-versa, né? Então a gente precisa cuidar dos dois lados e às vezes precisa olhar para o bebê para que a mãe melhore. E às vezes precisa olhar apenas para a mãe e o bebê melhora. Mas se dá para fazer para os dois, por que não, né? É verdade. Então, é isso mesmo. Que legal. Muito obrigada, viu, pelo seu depoimento, por esse momento. Espero que ajude, né, mais mães, mais pessoas a entenderem como o vibracional funciona, né, e que esse é só a pontinha do iceberg, né, É que é verdade. muito interessante esse universo todo aí de vibração, de energia e de física quântica, é tudo, é a gente, né? Somos tudo isso. É, eu só tenho a dizer para as mamães e papais aí, não esperem muito tempo já. Encomende seu vibracional, porque ajuda muito.
Legal, é. Principalmente nessa fase do puerpério, que é tão difícil, né? Tão difícil. Primeiro ano, né? A gente precisa, né? De algum auxílio, de alguma ferramenta, algum método que nos auxilie, né? E o vibracional é para tudo, né? Não importa a idade, né? Eu falo que é de 0 a 1000 anos, você pode, qualquer um dentro dessa faixa etária pode estar utilizando. E agora o de 0 com mais certeza ainda, porque agora temos a prova viva do Arthur Fofuxo dormindo bem, né? Isso é muito bom. É verdade. Legal, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Grande beijo para você e um forte abraço. Beijo.